os meus olhos. Olá, minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas, como todos nós seremos aqui, como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo, eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Vocês encontraram Mateus 28 e 18? Diz assim: toda a autoridade, olha lá o B do 18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Hoje eu preciso compartilhar com vocês a bênção que é, a possibilidade da bênção que nós carregamos de ser testemunhas ou de manifestar a vida do Senhor, não apenas através das nossas palavras ou das coisas que vivemos, mas sim em cima, através de uma autoridade dada a nós de presente pelo Senhor. Nós já passamos muito tempo, muitos anos, nós vivemos, às vezes sem ter acesso, sem ter alcance, sem ser tocado, por coisas do Senhor que são sobrenaturais, as coisas que só Deus pode fazer. É o mistério, é o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus para nós é viver entre os homens, enquanto nós vivemos a nossa vidinha, essa vida que a gente vive. Levanta segunda-feira, vai trabalhar, terça-feira, volta para casa, toma café, janta, terça-feira, quarta-feira, trabalha, a nossa vida é assim. Vem para o culto, volta do culto, vai para o sítio, volta do sítio. Amém, gente? Aqueles que tem abençoados. Vai ali, trabalha e vai. E assim vai. Fazemos parte de uma grande roda da vida que vai acontecendo e acontecendo. A palavra diz que enquanto nós estamos vivendo nesse mundo que nós vivemos, nós carregamos uma possibilidade enorme, maravilhosa, que é a possibilidade de, enquanto nós andamos nesse mundo, nós manifestarmos a vida de Jesus através de nós, darmos continuidade ao que Jesus fez, provocarmos na vida das pessoas o mesmo impacto, efeito que Jesus provocou. Se você parar para pensar nos 3 anos e meio que Jesus andou entre os homens, olha o que aconteceu, olha a mudança, o mundo inteiro mudou, com 3 anos e meio da ação de um homem chamado Jesus, que diz a palavra que tinha as dificuldades que nós temos também, era homem e Deus. Sendo homem e Deus, ele sofreu em si mesmo as mesmas dificuldades humanas que nós sofremos, que nós carregamos. Era um homem que tinha as necessidades que temos, que comia, que dormia, que bebia. Mas mesmo assim, esse homem, tendo as dificuldades que tinha, sendo homem como nós somos, carregando as necessidades que carregamos, as dificuldades que carregamos, esse homem em 3 anos e meio, ele impactou a vida do mundo inteiro. O mundo inteiro foi mexido através do que ele fez em 3 anos e meio. Pessoas, famílias foram restauradas, homens que viviam uma vida abastada através do roubo, da injustiça, chegaram ao ponto de dar todos os bens, metade dos seus bens aos pobres, e restituir as pessoas que eles tinham roubado
10 vezes mais, é isso? 7 vezes mais, não lembro. 4 vezes mais. Restituir as pessoas que ele tinha roubado. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. O último lugar que nós daremos acesso na nossa vida é o bolso. As pessoas dão o coração, dizem que dão o coração, mas o bolso é o último lugar. Alguém se converte, que viveu uma vida de roubo, como é que é o nome daquilo que é o roubo de... Meu Deus, na política, como é o roubo, como é que é? Corrupção. Construiu patrimônio na corrupção. Ele se converte, irmão, e ele dá o dízimo da corrupção. Mas ele não devolve o que roubou para os outros. Já viu isso, não? Existem lugares... Bom, deixa para lá. Isso aí. Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. Não, já quero. Não. Você vai me botar em confusão. Não importa de onde vem o dinheiro, mãe. Está dando... Isso aí, entendeu? Ah, mas isso aí... Ganha esse dinheiro de forma ilícita. Não interessa de onde vem. Deus recebe. É o último lugar. Olha o impacto da vida de Jesus. O homem devolve o que roubou, restitui o que roubou 4 vezes para quem roubou, e dos bens que eram dele, ele dá metade aos pobres. Isso só Jesus pode fazer. Curando pessoas, transformando pessoas, libertando pessoas, causando impacto num governo inteiro. Isso é o efeito de Jesus no meio das pessoas. Famílias destruídas, homens mortos, ressuscitados, pessoas com dificuldades, prostitutas com a vida toda destruída, ameaçada por toda uma sociedade. Ao cruzar com ele, ela encontra perdão. Olha o impacto da vida de Jesus nas pessoas. Então, eu quero dizer a você que nós recebemos a bênção de Deus de continuar manifestando essas coisas através da autoridade que Jesus deu para nós. É isso. Nós carregamos essa bênção, e tudo que nós vivemos, seja crente ou obreiro, pastor, o que quer que seja, tudo que nós vivemos precisa necessariamente partir do impacto da vida de Jesus nas pessoas. E qual é a pregação e o impacto da vida de Jesus? A primeira, que parte dali todas as outras coisas, é a mensagem que Jesus pregava. E vocês sabem qual é a pregação e a mensagem que Jesus pregava? Era: arrependei-vos. Arrependei-vos era a pregação de Jesus. Porque a centralidade de tudo que a gente vai viver no Senhor parte do reconciliar-se com Deus. E a gente só pode se reconciliar com Deus se arrepender dos nossos pecados. E qual é o maior pecado da humanidade? O maior pecado da humanidade é, tendo um Pai, tendo um Deus, viver como se Ele não existisse. É o maior pecado da humanidade. O maior pecado na humanidade, apontado, por exemplo, por Paulo aos Romanos, é a humanidade olhar a natureza e não reconhecer que havia um Deus ali naquela natureza. Não reconhecer Deus é o maior pecado que a gente pode cometer. Não reconhecer Deus como Pai é o maior pecado. Não existe outro pecado, porque esse é o pecado principal. Não reconhecer Deus como Pai, como Senhor, ser inimigo dele, viver como se ele não existisse, ou enxergar Deus como um socorredor, um resolvedor de problemas, apenas aquele que, quando a gente está mal, a gente faz uma reza boa e ele recebe, e nos ajuda e tira do socorro, e lá vai a gente viver a nossa vida de qualquer jeito. Quando Jesus veio falar arrependam-se, não é para a gente se arrepender do pecado que a gente comete todo dia, é se arrepender de ter vivido uma vida alheia de Deus. Arrependam-se, vocês são rebeldes, vocês são filhos rebeldes, é o que Jesus dizia: vocês são filhos rebeldes, vocês têm um pai, mas vivem como se ele não existisse. Arrependam-se de ter ignorado o Pai, arrependam-se, essa era a pregação de Jesus, para que desse a possibilidade de todos encontrarem o Pai. Como diz aquele ditado, aquele que evangeliza nada mais é do que um miserável contando para o outro que encontrou o pão. É a gente dizer para as pessoas: olha, a gente está vivendo longe do Pai. Essa é a centralidade de tudo.
o centro de tudo é o que Jesus fez, quando ele diz: quem vê a mim vê o Pai, eu vim revelar a vocês o Pai. É quando ele diz para nós: vinde a mim. É quando ele diz: ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Essa era a missão de Jesus. A missão de Jesus era reconciliar o homem com Deus. A palavra diz que Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o homem consigo mesmo. Então não existe nada, absolutamente nada mais importante para nós do que vivermos em paz com Deus, reconhecendo Ele como nosso Pai e vivendo perto dEle. Nada é mais importante do que isso. O que Jesus fez enquanto viveu foi trazer os filhos de volta ao Pai. E quando Ele traz os filhos de volta ao Pai, Ele não traz, como diz Paulo aos Coríntios, apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Ele vem convertendo os filhos ao Pai através de palavras, milagres, prodígios e sinais. A dificuldade que nós enfrentamos nisso é que Jesus era um só. E Ele desenvolveu isso durante 3 anos e meio, tocando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram tocadas durante 3 anos e meio do ministério de Jesus. Acontece que Jesus morre, vai ao céu, e agora a missão continua. Mas não mais através das mãos de Jesus, através das mãos da igreja. Potencializada, instrumentalizada, empoderada pela presença do Espírito Santo, que Ele disse que ia falar com o Pai, para o Pai enviar o Espírito Santo. Então Ele vai ao céu, e o Pai envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora dentro de nós, Ele nos potencializa para quê, irmão? O Espírito Santo nos potencializa o quê? Para falar línguas estranhas apenas? O Espírito Santo nos potencializa para quê? Para nós sermos o melhor crente da cidade, do bairro, da rua, da família, do trabalho. O Espírito Santo nos potencializa para quê? Para a gente cantar bem. Não, o Espírito Santo nos potencializa, Ele nos enche para a gente dar seguimento à obra que Jesus fez em 3 anos e meio. E qual é a missão? Anunciar a todas as pessoas que o Pai está disposto a viver bem com a gente. A missão é essa. A missão é onde nós andarmos, falar para as pessoas que o Pai está disposto a se reconciliar com a gente, porque como eu falei domingo passado, nós não temos como nos reconciliar com Deus, não tem como o homem bater na porta de Deus com um espeto de picanha, para pai, né, reconciliar com o Pai, um espeto de picanha, um presentão, um relógio, um perfume, e dizer: então Pai, perdão, eu vim aqui me reconciliar contigo. O homem não tem condições de fazer isso. Só o Pai poderia fazer, e o Pai decidiu fazer na plenitude dos tempos, e Ele fez como? Entregando o Filho unigênito. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai abriu-se para a reconciliação com a gente. Jesus fez isso, comunicou para todo mundo, através de sinais, prodígios e maravilhas, que o Pai estava disposto a voltar a ter paz com a gente. Ele vai ao céu e nos deixa com o Espírito Santo com a mesma missão. Qual é a missão? Dizer para as pessoas que Deus quer voltar a se relacionar, se reconciliar com as pessoas, e essa é a missão da igreja. O interessante é que quando Jesus vai ir ao céu, Ele deixa essa palavra aqui para a gente poder saber e entender como nós vamos fazer isso. Então Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Vão como, irmão? Como é que a gente vai, Luiz? A gente só vai de um jeito, só tem como ir de um jeito. Quando nós entendermos isso, que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, e agora, cheios dessa autoridade, imbuídos dessa autoridade, tendo essa autoridade, então agora a gente vai. É um erro, o id é um erro, quando nós vamos, sem antes disso, entender essa autoridade recebida. É um erro nós
ir fazer discípulos em todas as nações, quando nós mesmos ainda não somos discípulos, ao ponto de entender o que o líder, o que o mestre disse e entender o tamanho disso. É a mesma coisa, eu falei aqui no culto das 6, é engraçado, mas é real, é a mesma coisa que eu pedir a qualquer um de vocês, ao Raniel, aí eu dizer agora para ele: Raniel, vai lá e pega tantas coisas lá e diz que o pastor Felipe fez, como eu fiz com um dos guri aqui esses dias. A gente foi fazer um café aqui, e a gente tem padaria, mercado, ferragem aqui perto, que a gente tem contato, então já tem um caderninho abençoado aberto lá. Um pendura gospel lá. Aí eu falei para os guri aqui, eu falei para o Arão, né? Foi para o Arão, né? Falei: o Arão, vai lá na padaria e compra café para nós. O que precisar, calcula com o pessoal aí, o que precisar, traz café para nós lá. E fala para eles que depois eu pago. Só mandar lá o valor que é. E aí o Arão, o que o Arão fez? O Arão simplesmente, irmão, foi. Por que o Arão foi? Sem dinheiro, sem nada, apenas com a minha palavra. Porque ele sabe que eu tinha autoridade para comprar uma meia dúzia de pão. E é só também. Ele foi sem duvidar. Porque a gente tem um relacionamento suficiente para ele saber quem eu sou e ele entender que eu tenho condição de fazer com que ele vá sem medo de trazer de lá. Ele sabia, o Arão sabia que ele voltaria com os pães nas mãos. Ele sabia. Mesma coisa dos nossos filhos. Você que tem filho, quando você envia o teu filho para comprar alguma coisa no mercado ou para pedir alguma coisa para alguém, num vizinho, vai lá no vizinho e pede tal coisa. Imagina você, irmão. Imagina você, pede lá uma xícara de açúcar. Tá amarrado isso aí, irmão. Se organiza. Tá, mas tá bom. Acontece com todas as famílias. Acontece. Aí você diz: vai lá no fulano e pede tal coisa, ainda mais quando é prédio, irmão. Não, parei, desculpa. Ainda mais, vai lá e pede tal coisa lá. Imagina você que você mandou o seu filho pedir uma coisa qualquer para alguém, ou pegar alguma coisa em um mercado qualquer, e o teu filho sai no portão e fica parado, estagnado. E aí demora meia hora, você vai procurar o seu filho, desce no portão, está ele parado, pergunta: onde é que tu foi, rapaz? Não, eu não fui porque não sei se vão te dar, não vou passar uma vergonha lá pedir. Então, Jesus está dizendo isso aqui, ó. Viu, pessoal? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora pode ir. Pode ir. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu preciso dizer para vocês que o segredo de tudo mora exatamente onde eu estou falando. Não haverá possibilidade de a gente avançar e fazer nada enquanto nós não desenvolvermos um relacionamento com Deus ao ponto de a gente conhecer quem Ele é e o poder que Ele tem. Nós não experimentaremos isso. Enquanto nós não entendermos que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, então Ele diz para nós: então vocês vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra, irmão, não é só para crente, essa palavra só funciona para quem é discípulo. E discípulo, não sei se vocês têm a noção clara do que é um discípulo. Tem um exemplo muito claro do que é um discípulo, que está na mídia, e você vai entender. Sr. Miyagi, Karate Kid, 1, 2 e 3. Não é a série é muito ruim, péssima. Mas o filme é bom. Lembra do Sr. Miyagi, não? Ninguém lembra do Sr. Miyagi? Só eu que vi. Daniel San obedecia tudo o que ele dizia. Daniel San obedecia tudo o que o Sr. Miyagi dizia. Está proibido fazer recorte dessa parte da pregação. Não, esse agora não presta. Isso é ruim. É isso. Pastor, o que é ser um discípulo? Discípulo, irmão, é quem obedece. Discípulo é quem carrega em si as marcas das coisas que não queria fazer e fez, porque o mestre mandou. Discípulo é quem carrega em si as vontades mortas. Um discípulo precisa ter em si mesmo um cemitério das suas próprias vontades e desejos que foram assassinadas em detrimento da obediência à voz do Senhor.
Eu amava muito fazer isso. Quando eu comecei a conhecer o Senhor e desenvolvi um relacionamento com Ele de discípulo, então eu deixei de fazer isso e comecei a fazer a vontade dEle. A Bíblia, toda a centralidade do que nós fazermos enquanto nós estivermos aqui, passa obrigatoriamente pela obediência. Discípulo que não obedece não é discípulo. E discípulo não pode ir com autoridade, porque quem não é discípulo não pode ir com autoridade. Você lembra daquele homem que foi expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo? Você lembra disso? Quando aquele homem viu que Paulo expulsava os demônios em nome de Jesus, imagina, irmão, que Paulo era um escarcéu, né? Curava a gente com lenço, demônios sendo as pessoas libertas dos demônios, e aqueles homens viram o Paulo dizendo em nome de Jesus, sai os demônios saindo, e eles encontraram uma pessoa endemoniada e foram fazer a mesma coisa, e disseram assim, em nome do Jesus de Paulo, eu te ordeno, sai. Tomaram um laço. A Bíblia diz que ficaram tudo rasgado, apanharam do endemoniado que disse para eles assim, ó, o Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu também conheço, e vocês, quem são vocês? Cadê as marcas do discipulado? Cadê as marcas dos nãos que você abriu mão? Cadê as suas marcas de discípulo? Eu não vejo Jesus em você, e por eu não ver Jesus em você, não te obedecerei. O discipulado, aquele que pode dizer isso, aquele que entende isso, ei, toda autoridade foi dada para mim nos céus e na terra, pode ir. A que só entende isso, aquele que já se tornou um discípulo. E o discípulo só se torna depois que ele tem na sua vida uma quantidade significativa de cemitérios da sua vontade, do seu caráter, do seu jeito, do seu temperamento. É muito fácil, irmão, é muito fácil. Esse é o meu temperamento, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também, e Deus vai me usar assim. Não vai, mentira, vai se converter. Vai se converter, vamos converter esse sangue aí. Só assim meu pai era assim, problema é dele, você é você. Tem que mudar caráter sim, tem que mudar temperamento sim. Tem áreas do temperamento seu que deve haver um espacinho de morte dele dentro de você. Eu era assim antes, mas eu não sou mais, porque eu obedeci e me tornei um discípulo. Não haverá discípulo sem obediência, entenda isso. Essa palavra não funciona, eu fico observando muitas pessoas falando sobre o id de Jesus, o id do Senhor, bandeira nas costas e vai embora, e a obediência ao Senhor. Não há discípulo sem obediência. Essa palavra não serve para quem não é discípulo. Quem não é discípulo não entende isso. Pega, irmão, pega alguém que não conhece, que não anda comigo, que não sabe quem eu sou, que não tem vida comigo, que não vive aqui, não sabe direito quem eu sou, e diz para ele. Se eu falo para ele buscar na padaria, ele não vai, irmão, vai comprar, vai dizer assim, não precisou, pastor, eu comprei, pode ficar aí, está tudo certo. Ele ficou com vergonha de pedir, porque não me conhece, não sabe quem eu sou. Então, aquele que não conhece, aquele que não é discípulo, ele não consegue entender e usar essa palavra. A nossa grande dificuldade, e a grande dificuldade disso, é que a palavra de Deus diz que a ardente, ansiosa expectativa da criação é justamente pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão ansiosas por ver Jesus em você. As pessoas estão ansiosas pelo teu processo de discipulado, de ser discípulo, e de que você use isso. As pessoas estão desejando que você seja isso, porque a hora que você ser esse discípulo nesse nível e avançar na autoridade, você vai ver coisas absurdas. E o que me trouxe a pregar isso para vocês aqui essa noite é ver os sinais que o Senhor já está fazendo no meio de nós. Porque alguns já conseguiram experimentar a vontade do Senhor e a obediência deixou de ser sacrifício. Você sabe como isso funciona? Eu poderia pregar a noite toda sobre esse processo de se tornar um discípulo. Eu poderia falar a noite toda sobre isso aqui. Paulo aos Romanos 12 fala sobre o sacrifício feito em culto, em ato de culto, o sacrifício da minha vontade, em ato de culto, para que então eu sacrifique e faça a vontade de Deus até que eu experimente em mim mesmo a vontade de Deus. Por isso que eu uso aquele exemplo do bife de fígado, que eu não vou usar hoje, porque eu já falei demais aquele exemplo. Mas a verdade é que um discípulo
um discípulo, quando começa a servir o seu mestre, as primeiras coisas que ele fala, que o mestre fala para o discípulo, é sacrificante fazer. Não é fácil fazer. Aí o pessoal do jiu-jitsu aí sabe muito bem se é fácil obedecer ou fazer as coisas que lá no início, na faixa branca, a primeira é branca, que lá na faixa branca ele começa a fazer e o faixa preta mandando ele fazer, ele não gosta de fazer, mas ele faz. Por que ele faz? Porque ele quer a faixinha preta, irmão. Então ele vê a faixinha preta no outro e ele quer chegar lá, e ele sabe que só dá para chegar lá se fazer o que ele manda. Você está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando para você? Então você vê Jesus e você quer chegar lá. Então para chegar lá você tem que fazer tudo o que ele disser. E um dia você chega. Agora pergunta para um faixa preta se ele não tem prazer de fazer o que lá na faixa branca ele odiava fazer. Odiava fazer porque doía, porque era contra a vontade dele, porque ele não gostava. Mas agora, enquanto faixa preta, ele faz com prazer. Ou seja, ele agora experimenta a vontade do mestre dele que tinha antes. Não é mais sacrifício, é vontade. Antes fazer isso para mim era um sacrifício, agora é vontade, eu gosto de fazer. Experimentar a vontade, matar o meu eu, para obedecer o Senhor. No início é obediência, porque só é obediência quando é uma coisa que eu não quero fazer e faço. Só é obediência, a palavra obedecer só é de verdade quando eu faço uma coisa que não quero, aí é obediência. Quando eu quero fazer, não é mais obediência, é vontade. A palavra diz que no exercício da obediência nós encontramos a vontade do mestre, glória a Deus. E não mais é pesado para nós fazer o que nos é mandado, agora é prazeroso, porque não é mais obediência, agora é vontade, agora eu gosto de fazer, eu experimentei a vontade do mestre. Esse exercício de sacrificar a nossa vontade para obedecer à vontade de Deus, nos tornará discípulos de verdade. E quando nós nos tornarmos discípulo e ouvirmos essa palavra, e ele disser assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, irmão do céu, quando eu sou discípulo, isso me dá uma potência tão grande, tão poderosa, que eu começo a experimentar as coisas que Jesus experimentou. A prova disso é o que o Senhor está fazendo aqui entre nós. Domingo passado eu preguei a vocês sobre Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, ou seja, me falaram dos milagres que tu fazia, e por ouvir os milagres, lembra disso que eu preguei domingo passado? E por ouvir falar dos milagres que tu fazia, eu acreditei em ti, só que agora eu não preciso mais ouvir dos outros, porque agora eu vejo em mim o que tu faz. Vocês lembram que eu preguei terça-feira, domingo? Na terça-feira eu vim pregar aqui, me trouxeram um pedido de oração durante o dia para uma menina chamada Helena. Ela estava num quadro irreversível, passou 1h30 em reanimação nos médicos, com 2 anos a menina, aqui no hospital de Alvorada. Os médicos sedaram ela, então ela estava ali depois da tentativa, sedaram e deixaram e foram tirando aos poucos a sedação, porque eles estavam, lógico, na certeza de que ela teria sequelas por conta do tempo que ficou em reanimação. Nisso mandaram um pedido de oração, a gente veio aqui para o culto à noite. Antes de o culto acabar, eu pedi que nós estendêssemos as mãos para o hospital de Alvorada e nós oramos por ela. Terça-feira de noite. No domingo de manhã, na quarta de manhã, isso foi terça de noite. Na quarta de manhã, perto do meio-dia, eu recebo a mensagem de uma mulher que eu não sei quem é, com um áudio, dizendo que os médicos não sabiam o que tinha acontecido, era inexplicável. Mas quarta-feira, perto do meio-dia, a criança acordou e pediu bico para a mãe. Mãe, me dá o bico. Eu poderia falar da menina, filha do nosso querido irmão lá, que foi apresentada aqui e teve que passar por uma cirurgia dificílima no hospital do coração. Como é que ela está agora? Não está bem? Está bem. Com furos que tinha no coração, 2 ou 3 furos que tinham no coração, foi operada, está bem. O nosso Deus é um Deus de milagre, Ele faz maravilhas. Eu poderia falar das famílias restauradas, e se eu falasse então das famílias restauradas, nós passaríamos 2 semanas falando aqui, de um após o outro, das famílias que foram restauradas nesse lugar. Semana passada, uma família que passou aqui há 4 anos, absurdamente destruídas, um casal separado, há 2 anos separados o casal. A família chegou aqui há 4 anos atrás,
O homem chegou já com outra companheira, a mulher morando sozinha, com um filho autista. E nós oramos por ele aqui, atendemos ele aqui, alguns conhecem ele, depois fomos lá na casa dela para atender, ela não queria atendimento, uma mulher em um estado absurdo de tristeza e depressão. Ao sair do portão da casa dela, quando fui sair do portão, ela não queria nem oração direito. Eu disse, eu não posso ir embora da tua casa sem orar por ti, pelo menos no portão deixa eu orar. Ela, tá bom, pode orar aí, diz ela. Estava eu e a Priscila, a gente orou por ela. Quando entramos no carro, eu disse para a Priscila, Priscila, eu não sei porquê, não sei entender, mas eu tive uma sensação de ser pastor dela. Mas não tem como, imagina, 2 anos separados, o homem já estava aqui com outra companheira, ela estava lá sozinha, não tem como eu ser pastor daquela mulher. Mas eu tive essa sensação. Um belo dia, num culto de domingo, o homem me procurou no final do culto e disse assim, pastor, não tem mais como viver do jeito que eu estou, eu preciso fazer alguma coisa. Jogou tudo para o alto, jogou tudo para cima, foi atrás do casamento dele para restauração. O casamento foi restaurado. Foram, aleluia, foram para Taquara, na cidade de Taquara, serviram ao Senhor na igreja lá. Semana retrasada, ou sei lá, 2, 3 semanas atrás, ele foi consagrado a pastor, está assumindo uma igreja. Semana passada assumiu uma igreja aí no interior do estado, com a mulher e o filho. Se eu falasse para você do que Deus está fazendo aqui, nas famílias restauradas, nas pessoas curadas, poderíamos falar de novo do Bernardo, poderíamos falar do Joabe, poderíamos falar da Helena dessa semana, poderíamos falar de outras pessoas que foram curadas, poderíamos falar do milagre que vocês saberão domingo que vem, do absurdo que Deus fez na vida do nosso irmão. Poderíamos falar de famílias, de homens de Deus que estavam sendo destruídas e foram restauradas aqui nesse lugar. Poderíamos falar. Sabe qual é o resultado disso? Isso é simplesmente o resultado que é normal para nós. Discípulo de Jesus não conta isso como grande coisa, é normal. Discípulo de Jesus, orar por uma pessoa e ela ficar curada, não é notícia, é normal. Porque Ele está dizendo... Meu Deus, gente, não é possível que a gente não vai conseguir entender o que essa palavra está dizendo. Não é possível. Alguém disse para nós, vai, que todo o poder é meu, pode ir. Tá, Senhor, e quando eu for, e quando eu encontrar alguém doente, todo o poder me foi dado. Todo não é parte. Ei, escute bem, todo não é parte. Todo não é parte. Todo é todo. Todo não é parte. Mas Deus, e se eu encontrar uma tempestade? Tempestade é natural. Jesus acalmou a tempestade. É todo o poder. É todo o poder. É poder sobre demônios. Tem gente que tem medo do diabo, irmão. Tem gente que tem medo do demônio. Não pode. Não é normal. Não é normal, eles têm que ter medo de nós. Tem gente que tem medo das coisas. Tem gente que aceita as coisas do jeito que estão, quando a palavra disse que deu autoridade para nós. Sabe onde nós estamos? Sabe onde nós estamos? Eu encerro com isso. Nós estamos no portão. O Pai disse para nós, vai lá e traz para mim. E nós estamos no portão, com uma insegurança terrível, por não saber se nós formos, teremos o resultado que o Pai falou. E o Pai está dizendo para nós, seja discípulo, vem de novo, volta aqui, tu não entendeu nada, volta aqui, vem cá, volta aqui, deixa eu te mostrar, isso, aquilo, eu tenho esse poder, anda comigo, me obedece, entende, aceita. E aí onde a gente for, nós vamos nessa palavra, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, ok? Então tá bom, agora vão, pode ir nessa autoridade, pode ir. Ah, Pai, ai Deus, mas se eu encontrar uma dificuldade, vai embora, eu tenho toda a autoridade.
E se por um acaso você encontrar uma tempestade que não for embora, você vai levantar a mão e dizer assim: Pai, então tá bom, é para estar aqui, essa eu vou passar, então eu passo ela te dando glória a Deus, porque eu sei que a autoridade eu recebi do Senhor. Agora, se não for embora, é porque tu não quer que vá, eu estou em paz contigo. Vamos ficar em pé, gente, em nome de Jesus. A ardente expectativa da criação, as pessoas da sua volta, elas estão ansiosas por ver essas coisas manifestarem em você. Isso não é coisa de pastor, isso é coisa da igreja. A autoridade não foi dada a pastor, ou foi? Foi dada a pastor? O texto está aqui, é assim? Aos pastores eu recebi autoridade e vou compartilhar com vocês. É isso que está aqui na Bíblia? Não, é todos nós. Sejam discípulos, criem marcas de obediência, identifiquem covas do eu antigo de vocês, mortos dentro mesmo de vocês, coisas que vocês precisaram matar para obedecer o Senhor. Então vocês vão começar a experimentar isso. Então nós que somos discípulos, faremos discípulos. Então nós que somos usados pelo Senhor, estimularemos outros a serem discípulos também como nós. Então, irmão, a criação saberá que existe um Deus no céu através do seu corpo, que é você, a igreja do Senhor. Amém? Eu quero orar com algumas pessoas aqui essa noite. Quero convidar à frente aqueles que sinceramente, seriamente querem carregar as marcas do poder do Senhor, querem ser cheios do Espírito Santo, querem ser testemunhas do Senhor. Eu quero que venha à frente pessoas que estão dispostas a obedecer o Senhor, pessoas que estão dispostas a criar marcas da morte do eu em vocês mesmos, pessoas que queiram ter marcas de obediência, pessoas que queiram ter em si marcas de obediência ao Senhor. E quanto mais marcas de obediência em nós, mais discípulo nos tornaremos. E quanto mais discípulo nos tornamos, mais cheios da presença do Senhor e conscientes dessa autoridade nós seremos. E seremos instrumentos do Senhor para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor direcionou para hoje. Está na hora de os teus filhos, sendo discípulos, andarem debaixo dessa autoridade. Está na hora de eles saberem que o Senhor deu a nós, através de Jesus e do Espírito Santo, a possibilidade de carregarmos essa autoridade em nós e de fazermos discípulos através da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que estão hoje dispostos a criar obediência, a criar marcas de obediência em si mesmos, de criar marcas de submissão à Tua vontade, todos aqueles, Senhor, que quiserem abrir o seu coração para obedecer, para andar contigo, te conhecer mais e mais, saber quem Tu é, ao ponto de quando ouvirem essa frase: vá, 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 eis que eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Então agora vá em nome de Jesus, vá cheio disso, cheio dessa autoridade, cheio dessa unção, cheio desse poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso.
Espírito Santo de Deus. O nome que está acima de todo nome, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a entender que a autoridade, Senhor, que nos foi dada. Que nós venhamos tomar posse, Senhor, da autoridade que foi nos dada, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, os planos, os projetos, Pai. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, vem tocando sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, vem abrindo a mente, vem trazendo clareza, Senhor, vem abrindo os olhos espirituais, Senhor, que eles venham entender que há algo maravilhoso preparado, Senhor, para nossas vidas, que eles venham entender o seu chamado, Senhor, que eles venham entender que eles foram curados para curar, que são restaurados para restaurar, Senhor, que eles venham entender o que foi pregado aqui nessa noite, que nós viemos levar, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, fortalece, Senhor, traz paz, fortifica, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, mostra, Senhor, a direção, o caminho que ela deve tomar, Senhor, em nome de Jesus, para que seus planos, Senhor, para que seus projetos venham se cumprir sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela saia daqui nessa noite, Senhor, com a sua vida restaurada, entendendo que existe um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que fortalece, um Deus, Senhor, que dá direção, dá entendimento, Pai, dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toma a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, que é tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, é para o Teu louvor, Senhor, e que existe algo maravilhoso, uma morada, Senhor, aonde não vai haver mais choro, aonde a tristeza, a ansiedade, a angústia não vai mais tomar conta, Senhor. Existe algo maravilhoso, Deus, na Tua presença, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí, contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix, e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela, faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho online, deixe um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem.